Boa noite, meu nome é Elo Ramalho, sou mentora de atenção plena e estamos iniciando mais uma live do Meditando com Elo, na qual vamos conversar sobre o medo de tentar, com medo de não conseguir, de não lograr, de não alcançar as coisas. O que queremos. Boa noite, Elaine. Olá, uau, de onde estão entrando essas pessoas? Elaine está falando conosco desde o norte do estado de Nova York, nos Estados Unidos, pertinho do Canadá, quase fronteira com Montreal. Muito bem. Eu acho que ela está com um clima mais fresco. Nós aqui em Bauru estamos verdadeiramente derretendo de calor. Então vamos dar os nossos 5 minutinhos e esperando que o pessoal vá entrando. Vamos ver. Sempre precisamos dos 5 minutos de praxe até que o pessoal comece a conectar. E a live de hoje toca num ponto muito interessante. Os nossos medos, aqueles sobre os quais às vezes não queremos nem falar, não gostamos de pensar neles, mas importantíssimo enfrentar, certo? É aquela tal história, se precisa ser feito, vai com medo mesmo. Então, estamos vendo aí, esperando o pessoal conectando. Os minutinhos de praxe que sempre precisamos. O pessoal vem correndo, alguns finalizando o jantar, outras chegando do trabalho, atendendo netos, marido. Vamos vendo. Gente, que calor. Elaine, como está o clima aí em Nova York? Quente ou já fresco? Como está? Conta para nós. Você sabe escrever uma mensagem aí no comentário? Vamos vendo. Passando mais 5 minutinhos, eu já começo com o conteúdo, ou melhor até, completando os 5 minutinhos, já começo com o conteúdo. Aí o pessoal chegando, Cristalva, bem-vindo, bem-vinda. Lá vou eu, como diz a minha amiga Maria Tereza de São Carlos. Cristal Variedades. Olha só, quem será o nome? Muito fresco, diz a Helene. Que maravilha! Manda um pouco de clima fresco para nós. Cristal Variedade, quem é e aonde você se encontra? Em que cidade do Brasil ou do mundo? A Elaine está falando do norte do estado de Nova York, perto do Canadá, e está com um clima bastante mais fresco do que nós aqui na maioria do Brasil. Que bom, fresco. Manda um pouco de fresco para nós, Elaine, porque a gente anda aqui derretendo. Vamos ver. 2 minutinhos mais para dar chance do pessoal entrar e já começamos a conversar sobre os medos.
Eu acho muito bonito um livro micro que é sobre o guerreiro Zen, e uma das parábolas que são mais comentadas é justamente quando o guerreiro diz: vocês pensam que um guerreiro herói nunca sente medo? Isso não é real. O guerreiro é uma pessoa, é um homem ou uma mulher guerreira, que enfrentam as batalhas e vão para as batalhas mesmo sentindo medo. A diferença é que ele não permite que o medo o congele. Um guerreiro, um herói, ele faz mesmo sentindo medo, porém não deixa que o medo congele e faz com que o medo seja um aditivo, protetor, porque se está com medo é porque a situação merece atenção. E o medo para o guerreiro, o medo para o herói, faz com que seja um aditivo para ele pensar melhor na situação, avaliar melhor a situação e ponderar a melhor estratégia, a melhor atitude, a melhor forma de agir. Maria Antônia, bem-vinda! Em que cidade você está, Maria Antônia? Já voltou para Bauru ou anda por São Paulo? E como está o clima? Porque nós aqui em Bauru, fervendo. Como é que está? De novo a Maria Antônia pedindo para participar. Eu vou trazer você de novo para a live, hein? Mas aonde você está? São Paulo ou já regressou para Bauru, Maria Antônia? Então, acabava de dizer sobre o livro O Guerreiro Zen. Olha lá, boa noite. Aonde você já está em Bauru fervendo com a gente? Perfeito. Mas estávamos refletindo, quando você estava entrando, refletindo sobre um livro pequenininho, muito sutil, maravilhoso, O Guerreiro Zen, que é feito de parábolas, e a parábola que eu mais gosto, e é uma parábola muito citada desse livrinho maravilhoso, que é um grande ensinamento de vida, e vários ensinamentos de vida desse livro têm tudo a ver com o budismo tibetano também. É budismo tibetano 101. E coloca que se você pensa que o guerreiro, o herói, não sente medo, não é real. Os sentimentos adequados, inadequados, positivos, negativos, como a gente queira chamar, animadores ou daqueles que nos brecam e nos deixam tristes, todos nós sentimos todas as emoções. E a emoção de medo é uma emoção que nos coloca em alerta, ela existe para nos proteger. E o guerreiro, o herói, o importante é que ele age apesar do medo, não permite que o medo paralise e usa o medo como um aditivo para refletir sobre a melhor estratégia, a melhor solução. E é muito interessante falar que tem, por exemplo, medo de começar um processo de desenvolvimento pessoal através do treinamento mental com meditação, por exemplo, e eu tenho medo de começar e que não dê certo. E eu acho realmente um uso estranho da palavra medo. Eu teria medo de ser atacada na rua se estivesse de madrugada andando na rua. Eu teria medo que uma fera me atacasse. Eu teria medo de me meter
numa praia de onda muito brava e que possa ter tubarão ou correnteza muito forte que eu não consiga nadar de volta para a areia. E aí sim eu sentiria um grande medo, mas é complexo e é importante parar para refletir, porque eu tenho medo de tentar um processo que eu sei que se der certo, vai ser melhor para mim. Eu vou aprender a lidar melhor com as minhas emoções. Devo ter medo ou é a minha autocrítica que está tão grande? Você vai começar esse processo de meditação para você relaxar, entrar em contato com você mesma, aprender a conhecer suas emoções e lidar melhor com os outros. E se você não conseguir, que vergonha! Não podemos deixar que a nossa autocrítica gere medo e nos congele. Deixa eu ver o que a Maria Antônia escreveu. Eu peço para participar porque aparece essa opção. É só você... exatamente, mas não precisa pedir. Quando você pede é porque você quer entrar na live junto comigo. Lembra como apareceu aquele dia? E se você quiser, bem-vinda. Conversamos tete a tete. Só me confirma se quer mesmo. Mas voltando àquela questão, se não houver uma ação... agora ela entendeu. Então, o fato de você entrar já aparece... vamos ver aqui. Maria Cristina Versati. Bem-vinda, Maria Cristina. O fato de você entrar quando acena, e eu já digo que oi, você já está na live escutando. Quando você aperta o botãozinho para participar, é para você entrar no vídeo da live junto comigo. Boa noite, Maria Cristina. Mas o dia que queiram, por favor, e dentro do nosso tempo da live, com todo prazer, eu vou amar que vocês estejam presentes e a gente converse, ou faça uma pergunta, ou tire a dúvida diretamente aqui no vídeo da live, sem dúvida nenhuma. Mas voltando à questão, por enquanto ainda não. Voltando à questão do se não agirmos, não vai haver uma transformação ou não vai haver uma criação de algo. Se eu tenho medo de sequer tentar, seguramente nada novo vai ocorrer. Se eu quero que algo se realize, eu preciso agir, eu preciso tentar. E na minha casa aprendi desde os meus pais que, obviamente, ponderando situações complexas, não vou tentar cruzar uma avenida de olhos vendados, porque seguramente vai dar desastre, vou ser atropelado e posso até morrer. Mas ponderando questões que não determinam perigo para a minha vida, muito ao contrário, que tem a possibilidade de agregar algo bom, me ajudar a transformar para melhor, me ajudar a me entender, me enxergar melhor os outros e poder facilitar nossas relações, porque eu me conheço melhor e enxergo melhor os demais, seja a reação com outras pessoas, com outros seres, com o mundo em geral. Uau! Isso eu aprendi dos meus pais, é melhor só se arrepender do que não tentou. Se é uma coisa boa, tente, e mesmo que não resulte, algo seguramente você aprende no caminho. Mesmo que não resulte completamente, seguramente resultou em algo. Seguramente você avançou. Talvez você não tenha avançado 3 quilômetros como outras pessoas,
mas seguramente você avançou um passo, que seja. E um passo de avanço, um passo para frente, um passo de um entendimento já é um avanço, já é melhor e te anima a continuar avançando. Essa é a questão. Se nos deixamos paralisar pelo medo e sequer medo de falhar, porque na verdade, porque até se eu dou de cara com uma fera e paraliso, ela vai me engolir. Mesmo encontrando uma fera, eu devo pensar o que é melhor agir. Talvez dentro d'água dizem que se você tromba com um tubarão, é melhor você simplesmente não agitar muito. Não sei, não sou expert no assunto. Mas sempre vou tentar refletir e fazer algo. Tentar algo. Porque se eu estiver parada e ele já vem de boca aberta, vai me engolir mesmo. Então, pelo menos eu tento mergulhar para baixo dele, fazer algo. A mim sempre me ocorre tentar algo. Se deu certo, bem. Se não deu certo, ao menos eu tentei. E a minha mente, minha alma vai aprender que aquilo não deu certo. Talvez numa próxima vida, né? Mas estamos falando de feras, estamos falando de coisas drásticas, daquelas que realmente metem medo. Agora, se eu começo a pensar, tenho medo de entrar nesse processo, comprar um curso de desenvolvimento pessoal, e aí se não dá certo, eu acho que é muito importante parar e refletir se eu estou usando a palavra medo da forma adequada. É para sentir medo de entrar num processo de desenvolvimento pessoal, de tomar a decisão, ele não vai te morder, não vai te atacar. É para sentir medo ou é para refletir? Será que eu tenho a crença paralisante? Uma crença inadequada de que tudo que eu faço dá errado, de nada do que eu faço sai direito, de tudo aquilo que eu tento, eu nunca consigo chegar até o final. Será que eu estou com alguma dessas crenças paralisantes e inadequadas que me travam? Porque se eu entro num processo já pensando que ele não vai resultar, pode ter certeza de que não vai resultar. Se eu entro num processo em dúvida, eu seguramente vou ter mais dificuldade de fluir no processo. Mas se eu entro no processo pensando, ok, não sei aonde eu vou chegar, mas eu vou me determinar a seguir exatamente a orientação que me for dada. E vou me dar os parabéns por evoluir o que eu possa evoluir, desenvolver o que eu possa desenvolver, parabéns. Já é mais do que o primeiro passo andado. E seguramente no teu ritmo você completa o caminho. E vai ter a surpresa de que se desenvolve mais do que tinha imaginado, que alcança e percebe mais do que tinha pensado ser capaz de conseguir. Vamos lá, Maria Antônia. O medo atrasa o nosso progresso. Estou tentando não ter medo do que estou fazendo. É o que eu falo, Maria Antônia. O que você está fazendo é para o teu bem. Não dificulta e atrapalha a vida dos outros. Talvez tenha pessoas que não concordem com o que você está fazendo.
Mas se o que você está fazendo não é para prejudicar os demais, é para o seu desenvolvimento, segue em frente. Parabéns, mesmo que outras pessoas ponderem ou busquem desanimar e achar que não vai adiantar. Não fica com essa ideia na mente, porque é aquela questão, se ela ocorrer, não permita que ela te paralise. Escuta e deixa ir. Se o que você está fazendo é para o teu próprio bem e buscar teu desenvolvimento e não envolve prejudicar os demais, vai em frente. Seja, como é que fala? Faça um compromisso com você mesma de tentar, de seguir, de persistir. Medo é diferente de cautela, muito diferente. Devemos ter cautela, claro, e na verdade não é ruim sentir medo. Quando sentimos medo, em geral, está avisando de algo, está avisando de algum problema. Então, o medo serve para, chamar a atenção. É um problema real? Posso ser assaltada? Eu tenho que prestar mais atenção, estou dirigindo e estou distraída, eu posso bater? Ou é um medo que, na verdade, está disfarçando a autocrítica de uma ideia paralisante que acha que não vai dar certo e que vergonha eu vou passar na frente dos outros se eu comprar um curso e não terminá-lo, ou se eu começar um processo e não conseguir terminar. Não tem que ter vergonha, não devemos nada para ninguém e vamos desenvolver e chegar aonde possamos chegar. E temos que eliminar, pois se o budismo preza pelo não julgamento de nada nem ninguém, pelo autoconhecimento imparcial, sem autojulgamento, isento de autojulgamento. Não tem razão para ter medo. E se eu sempre tive a crença paralisante de que tudo que eu faço dá errado, eu fui muito criticado, eu não presto atenção, fui muito criticada, o que eu pego, começo, não dá certo, não fica direito, esquece, não dá certo para quem? Não fica bem para quem? Se não deu certo, vai lá e conserta. Não deu certo na primeira, busca fazer o melhor. E o mais importante é a intenção de fazer o melhor. E todos temos que desenvolver a paciência de aceitar o melhor de cada um, inclusive de nós mesmos, porque, detalhe, perfeição não existe. E eu sei que, por exemplo, pensando na Shelly, 13 anos e meio, se eu penso que não vai fazer igual eu faço, mas quem disse que a forma que eu faço é a perfeita e a melhor? Não vai fazer igual eu faço, mas se ofereceu para fazer, deixa fazer o melhor que pode fazer. E mesmo nós, será que eu um dia vou conseguir meditar 15 horas por dia? Uau! Não é o interesse. O interesse é medito diariamente, esses 20 minutos, me determino a dar a maior atenção ao meu processo de autoconhecimento. O dia que eu tenho mais tempo, medito mais, observo mais, treino mais uma determinada meditação. Se nesse dia eu dou mais tempo para o relaxamento corporal ou dou mais tempo
para o exercício respiratório, ou dou mais tempo para aquela reflexão de um aspecto que eu sei que é importante, que às vezes eu tropeço, hoje eu vou dar mais atenção a isso. Que bom! E muito importante, o insight que tiver, a percepção que tiver durante um exercício de meditação, aplica em seguida no seu dia a dia. E eu tenho certeza que cada dia mais esse medo se dissolve e a gente enxerga que não tem por que temer. E ter medo de não resultar, esquece. Lembra que vai resultar o que eu puder dar. O importante é eu me determinar a fazer o melhor que eu possa fazer e persistir. Quem é que consegue pegar uma estrada uma semana depois que aprende a dirigir? Quem é que consegue pintar bem uma unha na primeira vez que vai pintar? Quem é que consegue tirar uma receita perfeita na primeira vez que vai fazê-la? Ainda que com muita habilidade de chefe. Se é uma receita de outro, não vai sair exatamente igual da primeira vez. Então, por que é que a gente tem essa autocrítica tão grande que chegue a nos travar de sequer tentar? Deixa eu ver aqui o que a Maria Antônia escreveu. Aí o medo da morte. Bom, essa é uma questão, todos os medos são uma questão muito pessoal. Desde criança, Maria Antônia, engraçado, eu nunca tive medo de morrer, eu tinha medo de morrer sofrendo. Eu lembro que com 8, 9 anos conversava com meus pais e eu falava, só não quero morrer de uma doença que eu sinta muita dor. E hoje em dia, isso nem me preocupa. Porque cada vez mais eu entendo que o que a gente pensa e alimenta na nossa mente ocorre. Quanto mais eu temo algo, já notaram que acaba acontecendo? Quanto mais segura é uma pessoa e pensa coisas positivas, mais e melhor ela consegue solucionar os problemas e os desafios da vida dela e melhores coisas ela atrai. Com a prática vamos adquirindo confiança. Exatamente. Se você se lança, Maria Antônia, em pensar, lembra que nós não somos isso. Não somos Mada. Bem-vinda, Mada. Opa, vamos lá. Ui, meu Deus do céu, o que eu piquei aqui sem querer, olha. Bem-vinda, Amada. Todas estão me ouvindo ou será que eu travei algo? Bem-vinda, Amada. Já temos meia hora de live, mas vai ficar gravado. Depois escuta, porque já conversamos algumas coisas bem interessantes sobre o medo e principalmente o medo de sequer tentar, certo? Porque se a gente não tenta, é certeza de que nada vai acontecer. Agora, se a gente tenta, tem a chance, a oportunidade de conseguir coisas maravilhosas. E não precisamos já começar com a preocupação de que se vamos conseguir completar, chegar até o final, fazer o melhor. Dar o nosso melhor cada dia
e cada passo que conquistemos já é avanço e nos anima a seguir avançando. A Maria Antônia colocou o medo da morte. Como é que fica essa questão? Patrícia. Opa! Uau! Será que eu vou ter que mudar a minha live para 8h30? Muita gente entrando na metade. Patrícia, te sugiro que depois você escute. Já temos meia hora de live. E que você escute a live que eu vou postar gravada em seguida. Aqui, Maria Antônia, conhecer os assuntos vai nos liberando. O assunto da morte é igual. Exatamente. Lembra que para o oriental não é nem sequer só para o budista tibetano, mas para o oriental em geral. Tem um entendimento de que não somos corpo, não somos isso, ao igual os caranguejos ermitães, nem sei como falar correto. A nossa alma, nossa aura, nossa energia, nossa mente, o nome que cada religião ou filosofia espiritualista queira dar. Essa é a nossa essência, ela é o que somos. Nós somos aquele conjunto de energia com conhecimento que está existindo aqui e agora, que chegou nesse corpo, que é uma casca temporal e vai sair dele. Não vamos nem discutir, mas vai se transformar. Tem quem realmente hoje em dia, para mim, faz sentido que esse conjunto de energia volte ao conjunto central de energia e talvez até renasça. Talvez não, já desenvolveu tanto. Realmente eu acho que só vou ter esse entendimento no momento em que, ou melhor, depois que morrer, depois que despegar, depois que a minha alma sair desse corpo. Porque a minha alma é energia, a minha aura, a minha mente, para o budista tibetano é mente, anima esse corpo e nós já sabemos que quando ela sai, o corpo fica inanimado mesmo. Tem razão de ser, essa energia é o que anima essa casca. Nós não somos a casca, somos essa energia consciente, com informação, inteligente e que consegue conectar a energia central em busca de entendimento, criatividade, respostas. Quando realmente treinamos a entrar em contato com a nossa energia, podemos conseguir respostas que nem imaginávamos que podíamos conectar e ter. Para mim, quanto mais eu entendo que eu sou essa energia, isso é o que eu sou. Eu estou aqui temporariamente e um dia vou despegar e é uma coisa certa na vida de todos nós. Por que temer? Eu não tenho por que temer. E eu não enxergo hoje, vejo assim como a filosofia do budismo tibetano e do budismo zen e de outras filosofias espiritualistas, céu e inferno são estados de existência. Vivemos uma vida infernal aqui mesmo, se queremos, ou vivemos uma vida celestial aqui mesmo, se queremos, se enxergamos, se entendemos, se sabemos lidar com nossas emoções, se sabemos respeitar a opinião dos demais e buscar relacionamentos fluidos que não entrem em crise, que não entrem na famosa pororoca, como eu digo, Oceano Atlântico e como é que fala, Rio Amazonas, né? Se cada um vem com ideias tão diferentes e um não quer escutar o outro,
clash de titãs, né? É trombada séria. E se tiramos isso na nossa vida e sabemos colocar nossas ideias de uma forma sem agressividade, sabemos colocar limite com firmeza, sem dureza, mas ok, perfeito, você acredita nisso, eu penso diferente, mas muito bem, podemos não conversar sobre política, podemos não conversar sobre religião, podemos não conversar sobre escolha sexual, podemos não, escolha de sexualidade, digo, podemos não conversar a respeito de diferentes ideias, de diferentes culturas. Vamos conversar sobre aquilo que nos une. E aquilo que não nos une, pois tenho amigas de diferentes ideias, diferentes pensamentos com os quais eu não conjumino, mas cada uma delas tem um aspecto que se une comigo e a gente só conversa sobre aquele aspecto. E são variadas coisas. Conversamos sobre aquilo que nos une e não trazemos para a conversa aquilo sobre o qual pensamos diferente. Deixa eu ver aqui. Evitamos falar sobre a morte, levando-nos a sentir medo. Exatamente. É uma... pois a live começou a andar num rumo diferente. Até cabe ter uma live somente sobre o medo da morte. Na verdade, a live de hoje era sobre o medo de não tentar, com medo de não resultar, e que tem muito a ver com a autocrítica, que nos paralisa, com crenças limitantes, que nos travam, e sequer tentamos e ficamos congelados com a opinião dos outros, ou com a ideia de, e se eu falhar? Se a gente andou um passo para frente, volto a repetir, isso é avanço, cada um vai avançar e vai conquistar aquilo que possa conquistar. O importante é, vou fazer, vou tentar. E para tentar, não é tentar de qualquer jeito. E aí escuta, e tem que ser feito assim ou assado, e eu faço metade. Então nem tente, realmente. Com a certeza de que não vai conseguir nada naquele aspecto, né? Mas nada vai mudar quando não tem ação, não existe construção e resultado daquilo. Mas se decidimos tentar, é nos determinar a seguir exatamente a indicação dada. Óbvio que se a indicação é algo que vai resultar num perigo para nós, não tenta mesmo, certo? Nós estamos falando, ponderando coisas que, uau, não vou tentar fazer a faculdade agora que eu tô com 60 anos, porque aí se não conseguir, fez um semestre e tudo que você aprendeu nesse semestre. Vamos, Rayane, bem-vinda, Rayane. Depois precisa, bom, não precisa, mas querendo ver o vídeo que eu vou postar em seguida desde as 8, porque conversamos sobre muitos assuntos interessantes, sobre o medo de sequer tentar, pelo medo que no fundo que esconde uma autocrítica ou crenças paralisantes, né, de que não vai resultar. E da vergonha se não resultar, que não tem que ter vergonha. E na metade da nossa live, a questão começou a entrar por uma pergunta da Maria Antônia sobre o medo da morte, que realmente eu vou preparar uma live específica sobre o medo da morte, com ponderações. Vamos lá, eu vou dar uma investigada
em algumas filosofias espiritualistas orientais e as religiões ocidentais, né? E a gente pode fazer uma comparação com as ideias de cada uma, os conceitos que cada uma trabalha, para justamente a gente conversar mais a fundo sobre o medo de morrer, que é uma questão que me impacta sempre me impactou muito desde criança, como as pessoas, sabendo que isso vai realmente acontecer, vivem a vida com medo de morrer. Um dos livros mais bonitos e mais interessantes do budismo tibetano se chama justamente, e tem tradução no português, mas é o Livro Tibetano dos Mortos. Esse é o nome. E o conteúdo dele todo, que da metade para frente é bem denso para praticantes mais avançados, mas o início explica muito bem a questão. É justamente como viver bem a vida para morrer em paz, porque a morte é simplesmente uma passagem da sua energia, de quem você é, mente, alma, isso é o que somos, não corpo, mas é uma passagem da energia para fora dessa casca temporal. E que maravilha que até os cientistas concordam, de diferentes religiões, diferentes filosofias espiritualistas e até ateus, todos concordam que a energia não desaparece. A energia muda e se transforma. E nós somos energia. Porque quando saímos, o corpo, pum, tá lá inerte. O que somos é essa energia maravilhosa que não precisa ser recarregada, não temos que meter o dedo na tomada para recarregar, não precisamos trocar pilha. Aqui vendo, vamos lá, Maria Antônia. Obrigada, Rayane, realmente vou precisar, o início foi o objetivo da live, eu acho que ficou bem claro. E vai ser muito importante, Maria Antônia, aqui vai ser muito importante atender o que se as nossas meditadoras estão pedindo para falar a respeito. Elô, seus focos são ótimos para refletir, obrigada. Quando suas falas parecem tão fácil viver. Maria Antônia, é aquilo que eu já falei para você em aula. Maria Antônia é uma das nossas alunas mais aplicadas, investiga, pergunta e pratica, certo? Agora, é praticar bastante para sentir essa energia, se olhar para dentro. E quanto mais a gente medita e entra em contato com nossa energia interna e enxerga que essa sou eu, não pense que isso tudo que eu coloco chegou essa tranquilidade para mim de um dia para o outro. Já te coloquei que eu venho meditando há vários anos. E não significa também que precisaram 25 anos para essa ficha cair. É como eu tinha colocado para você. Desde criança, eu não tinha medo de morrer, porque eu me ligava nas plantas nascendo, crescendo, morrendo, nos animais, nas pessoas, parentes. E óbvio, a gente fica triste, mas eu tinha sempre essa certeza de que era uma coisa a mais. E se todo mundo morre, não pode ser uma coisa tão ruim. Claro que não. Se todo mundo nasce, cresce, vive aqui e vai morrer,
Não pode ser uma coisa tão ruim, é uma coisa natural. Porque volta a brotar a planta, aquela folha cai, mas a mesma planta volta a dar frutos. E se nós somos essa energia, e até os cientistas, eu aprendi em ciências na escola, se até os cientistas falam e colocam que a energia não desaparece, não morre, não acaba, ela muda e se transforma, uau! Se eu sou energia, vou continuar proliferando vida, me transformando, reenergizando. E também eu comecei numa família católica e até o próprio Cristo dizia que o reino dos céus está dentro de você. A tua energia está aqui. Tudo é forma de como a gente enxerga ou entende aquilo que é dito. Mas quanto mais... Eu não sou expert em outras religiões e mesmo expert em budismo tibetano são os mestres com quem eu aprendi. E o que eu fiz foi, ok, várias coisas que eu vim aprendendo até hoje, até os 40, porque eu comecei a meditar aos 40 anos, 39 e pouquinho. Logo, eu comecei em janeiro do ano 2000, em março do ano 2000 eu fiz 40. Mas eu entendi que era uma visão diferente, eu queria entender e eu comecei a praticar exatamente como era mandado. E quanto mais ou era mandado, era dito, era explicado, igual eu coloco para vocês os exercícios. E a coisa mais importante é, diariamente, tanto quanto a gente se alimenta, tanto quanto a gente toma banho, tanto quanto a gente se arruma. Se eu me arrumo várias vezes por dia, se eu me alimento de 3 a 5 vezes por dia, se eu tomo banho pelo menos uma vez por dia, por que é que eu não vou sentar para alimentar a minha mente uma vez por dia? E quanto mais eu tiro a dúvida da minha mente e quanto mais eu medito refletindo, mais eu sinto conexão com essa energia. E tem pessoas que começaram com muito medo de morrer e foram diluindo esse medo até ele desaparecer, porque não tem sentido. Vamos tranquilizar e que o momento de morte não seja um momento de apego, porque os faraós pensavam, né, que iam levar tudo, que podiam voltar para essa vida e ter tudo lá que eles tinham antes. Realmente a gente não leva nada. Lembra de uma das muito importantes causas de sofrimento. Vamos ter uma live para falar a respeito disso, mas uma das causas é o apego, né? Claro que se eu compro um carro novo e alguém vem e risca de porta a porta, que tristeza. Mas, francamente, riscaram meu carro, que desespero. Não adianta. Na verdade, eu ia ficar mais triste de pensar que teve uma pessoa que se sentiu tão mal de ver meu carro novo que chegou a fazer isso. Eu teria mais pena de pensar no sofrimento dessa pessoa. E óbvio que eu ia ficar chateada com o risco no carro, óbvio. Mas é o carro, não foi eu, não foi a mim que riscou. E que pena que essa pessoa esteja sofrendo dessa maneira, né? Vamos ver, Rayane. Vou escutar depois, sim, vai ser bom escutar desde o início. Medo de mudança, medo do novo, exatamente. Eu acho que nós vamos ter que fazer, porque já são 8:55, e
Começamos com o medo ligado às crenças paralisantes, que é muito importante trabalhar, e quando eu ia entrar no medo do novo, surgiu o medo da morte. E vamos voltar a ter uma live sobre o medo do novo, o medo de o tentar envolve isso, né, de sair da minha zona de conforto e tentar algo diferente. E enquanto eu investigo sobre a questão de morte em diferentes religiões e como é que fala, filosofias, então em 2 semanas vamos ter o medo da morte mais profundo. E na próxima semana vamos aprofundar sobre o medo de tentar, falando desses aspectos que a Rayane está colocando aqui, que é um aspecto muito importante e fundamental dentro do sequer tentar. Porque é tão novo, é tão diferente que eu me travo, né? E relembrando que o guerreiro, o herói, ele não permite que o medo o trave. Ele vai com medo mesmo, essa é a diferença. Ele sente tanto medo quanto a gente. E às vezes até para bolar uma estratégia nova, se aquela guerra não está funcionando e o guerreiro tem que pensar numa estratégia nova, ele vai pensar, e se não der certo? Mas eu tenho que tentar, se o que está ocorrendo não está fluindo e o novo pode dar certo, mesmo com medo do novo, eu enfrento e vou e faço com medo mesmo. Porque durante a evolução da coisa, do processo, da situação, aquilo vai me dando mais energia para seguir, certo? Então vamos ver aqui, isso aí, travas que nos impedem progredir. Então, as travas são justamente as crenças paralisantes que nos dão medo e permitimos que o medo nos congele. Então, temos que lembrar que mesmo os heróis e os guerreiros vão com medo mesmo, porque a diferença é, sentem medo tanto quanto a gente. Mas o medo para eles serve como um aditivo para tentar uma nova estratégia, tentar uma maneira diferente daquela de antes. Se queremos um resultado diferente, temos que tentar algo novo e diferente. Porque se fazemos o mesmo, vai dar no mesmo. Se plantamos semente de abacaxi, não vamos colher maçã, vamos colher abacaxi. Se eu quero um resultado diferente, eu preciso me aventurar a algo novo. Certo? Temos que continuar, então vamos começar mesmo, é isso aí. Vamos continuar com o assunto e colocar mais para as amigas para virem mais ideias, certo? Realmente, vou pensar bem no título dessa continuação e aí vamos abordar novamente as crenças paralisantes, que também muitas vezes são elas que nos impedem começar algo novo, porque é aquela crença de tudo que eu faço nunca dá certo, eu sempre faço pela metade, começo e tendo a não continuar, e eu tenho medo de sentir vergonha, que alguém diga, uau, começou de novo, você não vai terminar, se deixar influenciar pelas coisas que colocam na nossa cabeça, né? E o medo do novo, mas que é absolutamente essencial se eu quero ter um resultado diferente na minha vida. Aí eu vou ter que percorrer o caminho do novo. Mas se eu coloco a autocrítica de lado, que é o importante, lembra? Primeira, não diria regra, mas o primeiro conceito mais importante do budismo é:
veja e aceite as coisas, as pessoas, as situações, tudo tal como é, isento de julgamento. E isso vale para nós também, auto-julgamento. Já compartilhei com minhas amigas a live, muito legal. Obrigada, Rayane, importante demais ouvir isso. Obrigada. E cultura, crenças interferem no sentido do medo, claro. Como a mulher sofre mais com o medo do que os homens? Olha, eu não sei não. Em minhas classes em Casa Tibet, enquanto a gente estava fazendo os cursos de Casa Tibet sobre a filosofia do budismo tibetano, éramos tanto homens quanto mulheres de diferentes religiões e crenças espiritualistas, e o medo é igual. Eu não diria que a mulher tem menos medo que o homem. Talvez o homem coloque mais couraça, porque também a nossa sociedade ainda é bastante paternalista e ele tem que ser o forte e o herói, né? E acho que hoje em dia estamos vendo que o homem também chora, sente medo, tem dúvida. E quanto mais conseguimos apoiar, mais ele se sente à vontade para ter o descanso do guerreiro. Esse livrinho, gente, vocês têm que comprar, têm que procurar, e tem em português. É maravilhoso, Guerreiro Zen. Não é budismo tibetano, mas é filosofia budista tibetana, 101. São as mesmas colocações, né? Porque, na verdade, é como o Buda dizia, um Buda é um ser iluminado, e um ser iluminado é aquele que vê e aceita a tudo, a todos e a todas as situações, tais como são, isento de julgamento. Qualquer um de nós, se treinar nossa atenção, chegar a ativar nossa atenção plena, mindfulness, e enxergar-nos e aos demais e as situações, tais como elas são, estamos sendo Budas. E é como os meus mestres orientais e ocidentais que tive diziam, não é preciso ser budista para ser um Buda. Talvez uma pessoa tenha nascido numa situação em que ela enxergou isso. Quantos Budas a gente conhece por aí? Quantas pessoas maravilhosas que não criticam, que têm uma facilidade para se relacionar com as pessoas. Às vezes são pessoas que nem são muito cultas, mas são extremamente inteligentes, hábeis e sabem apoiar crianças, jovens e adultos da melhor maneira. Principalmente têm uma orelha imensa, escutam muito, ponderam e conseguem apoiar. São Budas viventes. Se a gente vai no conceito da filosofia budista tibetana, isso é ser um Buda, né? Parece que eles geram menos riscos. Você está dizendo o quê, Rayane? Dos homens? Deixa eu ver. A cultura aqui, a Maria... cultura, crença, interfere. Exatamente. Por exemplo, Isabel Leme, live enriquecedora. Que bom, Isabel. Pois é, se, por exemplo, você vive com medo de, ao morrer, ir para o inferno, eu imagino que deve ser complicado. Agora, se de repente eu não enxergo um lugar como o inferno e um lugar como o céu, mas estados de existência, porque aqui do lado da gente tem gente vivendo existências infernais, mesmo milionários
que não conseguem descansar, que são irritados com tudo, que não conseguem dormir, um telefone em cada orelha. É uma existência infernal. E às vezes até uma pessoa mais humilde está mais tranquila, feliz, grata com o que tem. Ou pessoas que estão muito bem financeiramente falando, conseguiram sua liberdade financeira e desfrutam. Tem tempo para trabalhar e tem tempo para desfrutar com a família, com os filhos. Tem equilíbrio, independe de saúde, de situação financeira. Tem uma vida celestial, maravilhosa, tranquila, alegre. Chegou um problema, opa, vamos lá com calma. Resolver, transforma o problema em desafio. Analisa, não consegue solucionar, busca quem te apoie. Realmente, faz mais sentido para mim, como realmente não dá para a gente atestar o que realmente é até morrer, francamente, eu vou pelo lado do que faz mais sentido para mim. Para mim não faz sentido existências paralelas de energia, não locais. E faz sentido para mim existências aqui nessa própria vida infernais ou celestiais. E é aquela tal história, se você decide tentar, se solta na intenção, se solta, faz como é indicado e se solta para experiência. E vamos lá, vou ler mais alguns comentários e encerrar a live por aqui, porque eu tenho uma filhota com quem me relacionar. Perfeito. Gente, amei estar com vocês. Vamos dar continuidade e falar mais sobre o medo do novo e mais sobre as crenças paralisantes e, inclusive, exercícios meditativos para trabalhar essa situação, certo? Uma excelente noite para cada uma de vocês e vamos lá, finalizo a live agora e vou postar. Amei também estar aqui, amei também você estar aqui. 3 filhotinhos para cuidar depois de um dia de jornada de trabalho daquelas, Rayane, maravilha. Ótima live, perfeito, Maria Antônia. Deita e pensa que imagina que experiência, e essa nesse livro tibetano dos mortos, alguns monges contam a experiência e não precisa nem ir através de monges. Olha só, se lembram do Peter Sellers, que era um ator da nossa época, Maria Antônia, um convidado bem trapalhão, um filme espetacular. Tem um livro que ele escreveu porque ele teve uma experiência de morte numa cirurgia cardíaca. A energia dele simplesmente saiu toda do corpo, ele se viu lá embaixo, via a luz. Ele tem a descrição nesse livro e não é o único, tem vários livros que indicam isso e de repente vai saber por quê? Porque a trama kármica que determina quem deixa essa terra primeiro, esse corpo primeiro, ou quem vai depois, é um emaranhado que nem sempre entendemos por quê. Mas, de repente, ele voltou para o corpo dele. Não era o momento, mas quase. E ele sentiu. E eu vou deixar para descrever, e eu acho que eu já contei em classe, o sonho
de morte que meu pai teve, que foi maravilhoso um dia antes de morrer. E uma morte tranquila, incrível, deixando o corpo. E ele contou como sonhou. No dia seguinte se foi, e não imaginam a expressão maravilhosa que o corpo dele ficou, e eu tenho certeza que ele foi da maneira como ele contou. Num segundo, sem nunca ter ficado no hospital. Um homem que nunca teve medo de morrer. Então, vamos lá. Voltaremos a falar sobre isso. Ser skinny me entra agora, querida. Bem-vinda, estamos finalizando, mas a live tá gravada, já sabem. E olha aí, a filhota chegando com o genro. Um beijo muito grande para vocês e até a próxima quinta-feira. Tchau. De nada, obrigada a vocês.